Quero convidar então a pastora Leila para estar aqui à frente. E quero fazer como Jesus. Jesus, para contar, para ensinar alguma coisa, para explicar, ele contava história. Então, eu vou contar uma história para apresentar a pastora Leila para quem não conhece. Há muitos anos atrás, o presidente dos Estados Unidos estava viajando, né, pela estrada lá nos Estados Unidos, e aí eles pararam num posto de gasolina. Pararam no posto de gasolina e você sabe, o presidente, aquele monte de segurança, aquela coisa toda, e a primeira dama do lado do presidente dos Estados Unidos viu uma pessoa lá no posto de gasolina e falou assim: nossa, eu acho que é fulano de tal. O presidente olhou para a pessoa e falou assim: ah, é aquele seu namorado de quando você era adolescente, né? Aí ficaram na dúvida se era, se não era. Mandaram segurança lá para saber quem era a pessoa. E de fato era o ex-namorado da primeira dama quando ela era bem jovenzinha. O presidente dos Estados Unidos, para que recebeu a informação, não perdeu a oportunidade, né? E falou para a esposa: está vendo? Se tivesse casado com ele, hoje você seria mulher de um gerente de posto de gasolina. Aí ela respirou fundo e falou assim: aqui está a pérola, né? Não, meu amor, se ele tivesse casado comigo, hoje ele seria presidente dos Estados Unidos. Então, por que eu estou contando essa história? A pastora Leila é uma mulher sábia. Quando você lê Provérbios 31 lá, você pode lembrar da pastora Leila. Não estou dizendo que ela é perfeita, estou dizendo que ela é uma mulher sábia. Ela se converteu ao Senhor, o marido não tinha se convertido, não dava sinais que iria se converter, mas ela, ao contrário de muitas pessoas que se entregam e acham que não tem jeito porque as circunstâncias são contrárias, ela perseverou em servir o Senhor. Como a pastora ele disse: ela e a minha casa serviremos ao Senhor. Era uma das promessas que ela cria. E no tempo devido, o pastor Silvio se converteu, e no devido tempo ele foi escolhido quando a pastora Irene precisou decidir quem seria o próximo presidente da comunidade evangélica de Maringá, e hoje ele é o nosso presidente. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, tem um parente que não se converteu ao Senhor, um filho, um neto, uma neta, não perca as esperanças, porque amanhã essa sua pessoa que você está orando pode ser um líder espiritual de milhares de pessoas, porque nós cremos no Deus do impossível, e a pastora Leila é a responsável por isso. Ela foi usada pelo Senhor. Então é uma honra tê-la aqui, pastora Leila, que esteja muitas e muitas vezes, e nós queremos ouvir o Senhor através da sua boca hoje. Amém. Me emocionei com o pastor Jefferson, porque esses dias eu estava me lembrando sobre isso mesmo que ele disse. Eu falei: Deus, eu orei pelo meu marido por quase 11 anos. Mas imaginávamos que chegaríamos onde estamos hoje, porque Deus realmente é Ele que separa, é Ele que faz. A gente nunca pediu, nunca desejou, nunca imaginou. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, e hoje de manhã também eu estava orando, eu estava até chorando e falando: Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus que nos ama tanto. E eu amo estar no meio de pessoas assim, como vocês, assim. Eu amo estar com pessoas que eu posso abraçar. Eu sou muito, como a pastora Irene sempre falava para mim, ela fala: você é muito amorosa, e eu amo abraçar as pessoas, amo estar junto. E às vezes o inimigo quer nos paralisar, sim. Às vezes ele quer colocar obstáculos na nossa frente para que a gente não continue naquilo que Deus nos chamou. Hoje os louvores falou muito comigo, ministrou muito ao meu coração, e muitas vezes o inimigo ele quer te paralisar. Ele quer que você não continue servindo ao Senhor, ele não quer que você dê fruto, ele não quer que você frutifique.
Ele não quer que você tenha alvos e sonhos, porque Deus tem sonhos grandes para mim e para você. Deus tem projetos para nós, como igreja, como filhos e filhas dele. E eu gostaria de ler com vocês, e eu quero agradecer, viu, queridos? Pastor Jefferson, Jussara e toda a igreja, toda a equipe, todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês nesta manhã linda, nessa manhã de sol. E é uma palavra que eu já ministrei até na sede há um tempo atrás, e até conversando com a irmã Cláudia, né? E eu compartilhando com ela, ela não estava naquele dia. Aí ela falou que o pastor Jefferson ia me chamar para vir aqui, e aí comentando a palavra, falou, você poderia ministrar essa palavra, né, sobre perdão, e é uma área que eu gosto muito de falar. É algo assim sobre cura, a pastora Irene até falou um pouquinho sobre isso também. Deixa eu achar aqui, peraí. Sobre a cura das emoções, que eu sei que Deus quer nos curar. E Ele tem feito na minha vida. Eu hoje pela manhã chorando, nessa manhã e orando, eu falei, Deus, quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. Quantas transformações, quantas curas, quantas que o Senhor mexeu dentro de mim. Então, que você hoje, queridos, você e eu, porque quando a gente ministra a palavra, Deus fala conosco primeiro, né? Mas é uma palavra que você já conhece, mas Deus fala conosco primeiro. Então, que você abra o seu coração, que você ouça como você já está desde o início no louvor, que você adorou ao Senhor, que você ouviu, que você orou, que você profetizou cura sobre essa pessoa, sobre essas pessoas que nós oramos aqui hoje, de enfermidades, que você creia, que você não esqueça. É algo que eu preciso falar para mim todos os dias, porque você é amado do Senhor. Amém. Você é especial para o Senhor. Você é precioso, preciosa para o Senhor. Eu falo isso para mim todos os dias. Eu olho para o meu espelho, que eu estou em frente ao espelho. Eu não vou lá somente para arrumar o cabelo, escovar os dentes, ou enfim, mas eu vou lá e digo, Leila, você é preciosa. Você é especial, porque Deus te fez assim, não porque você seja melhor que alguém, não, porque você e eu, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, Ele não olha esse ou aquele, ou condições financeiras, ou a aparência física. Deus não olha isso, nós olhamos. Mas Deus não, Deus te ama. É tão interessante imaginar esse amor que Deus tem por nós, porque Ele deu a vida por mim e por você. Jesus deu a vida. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui, por isso que nós estamos aqui. Então eu gostaria de ler aqui com vocês, em Isaías, capítulo 43, eu vou ler só alguns versículos rapidinho. Isaías 43, versículo 15 até o 19. Isaías 43, 15. Eu sou o Senhor, seu santo Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Até aqui.
Queridos, eu amo essa passagem aqui também, amo o livro de Isaías. E aqui, o Senhor, Ele está aqui nos falando quando Ele abriu o mar para o povo passar. Quando Moisés foi libertar o povo, eles estavam em frente ao mar, não tinha como eles passarem, não tinha. E Deus mandou que Moisés tocasse, e aquelas águas abriram. Você imagina, a gente vê em desenho, né? Eu já vi em desenho, em filme, desenho. Aquela água de um lado, aquela mansidão de água dos dois lados, e a Bíblia diz que eles passaram em terra seca. Você imagina como? Você acha que não existe um Deus que opera milagres? Porque a terra estava seca quando eles passaram, o mar acabou de abrir, né? E devia ter lodo, água, tudo, aquela areia mole, sei lá, embaixo no mar, e as pessoas passaram a seco. E eles passaram, após eles terem todos passado, talvez com muito medo daqueles mar, né, do lado de um outro, talvez com medo daquela água retornar ao mar, mas eles passaram. E depois, quando todo aquele exército de Faraó estavam seguindo eles para matá-los, aí foi quando Deus mandou que as águas voltassem e todos morreram. Enfim, então é algo para nós sabermos que Deus nos dá livramento. Mas eu estava aqui pensando, eu sou uma pessoa que às vezes eu sou igual o pastor Jefferson falando do meu marido. Realmente eu orei por ele quase 11 anos praticamente, e às vezes eu olho para trás, não com dor, mas eu olho para trás, quando eu olho para o meu passado, sabendo que Deus tem na frente para mim, para nós, para nossa família. Quando eu olho para o passado, vejo Deus como o Senhor é Deus de milagres, Deus de libertação, Deus que nos dá livramento, como Ele fez com este povo, como Ele fez comigo, como Ele fez com meu marido. Eu sempre digo para ele, eu não sei aonde estaríamos se não fosse Jesus na nossa vida. Eu falei, amor, será que estaríamos casados? Será que os nossos filhos, será que seríamos avós? Teríamos nora, genro? Não sei, se não fosse o Senhor. Mas um dia, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu me rendi a Ele há mais de 30 anos, eu sempre falei, Deus, eu preciso de cura. Eu sou uma pessoa doente. Que às vezes, queridos, nós temos enfermidades na alma, que todos nós temos. E às vezes nós deixamos passar. Mas vai chegar um dia que essa enfermidade da alma, ela não vai suportar ficar mais na sua alma, ela vai querer reagir de alguma forma. E muitas vezes as enfermidades da alma nos traz dores físicas, doenças físicas, e é comprovado. Então, queridos, eu comecei então naquela época a buscar em Deus cura. E eu parei, Deus, eu quero ser liberta, porque eu sei que o Senhor diz, esqueça tudo isso. Pare, Leila, de ficar pensando lá no seu passado, naquilo que te aconteceu, nas dores. Você dá um passo de fé, vai buscar a sua ajuda, a sua cura, a sua libertação. É isso que eu entendo para mim. É isso que eu entendi para mim naquela época e entendo ainda hoje. Dá um passo de fé. Então, queridos, todos nós temos um passado. Eu e você. O passado, é bom às vezes você pensar no passado. Às vezes você lembra do passado para te fortalecer, mas não você ficar nessa dor do passado. Muitas pessoas, elas não fluem no Senhor. Muitas pessoas, elas não crescem em Deus, porque ela está presa ao seu passado. A tristeza, as decepções, as mágoas, ressentimentos. Todos nós já vivemos isso, perdas. Eu conheço
Já ouvi uma pessoa dizendo para mim, compartilhando comigo, que uma outra pessoa, todo ano, já faz anos que ela teve uma perda familiar, mas todo ano, naquele dia que a pessoa faleceu, ela entra dentro da casa, no quarto dela, ela se fecha, ela fica ali chorando. Já fazem anos, não faz 2, 3, faz mais de 15 anos. Ela se fecha, ela fica remoendo aquela dor, ela não consegue lidar, ela passa o dia mal. E aí eu pensei, Deus, mas o Senhor, é isso que o Senhor tem para nós? Porque lembrar, a gente não vai esquecer. Eu perdi meus pais faleceram também. Agora em abril, acho que fez 8 anos ou 9 que meu pai faleceu. Saudades eu tenho deles. Como a gente não vai ter saudades dos pais, dos filhos, de irmãos, pessoas queridas que faleceram, às vezes, talvez um amigo muito querido. Nós temos saudades, mas agora eu ficar deprimida no dia, todo ano, naquela data, naquele dia, não faz bem. Não faz bem para nós, porque aquilo te traz muita dor. E aí eu comecei a pensar, às vezes a pessoa tem sentimento de culpa. Talvez inconscientemente a pessoa tem algum sentimento de culpa. Eu deixei de fazer tal coisa. Eu me lembro com meu pai, ele estava acamado, ele ficou quase 3 anos e ele se converteu um pouquinho antes, né? Falei de Jesus para ele, com a minha mãe. Minha mãe já era convertida, mas era um homem duro, era um homem que tinha palavras duras para nós. Mas eu amava tanto meu pai, e eu disse assim para ele, um pouco antes, falei, pai, eu quero te pedir perdão. Ele falou, filha, você não precisa me pedir perdão, eu tenho que pedir perdão para você. Eu falei, pai, eu quero pedir perdão por não ter feito tal coisa, ou por ter feito tal coisa. Eu fui falando para ele, e chorando. E ele falou, não, eu preciso pedir perdão para você, porque eu acho que eu estou aqui nessa cama pagando todos os meus pecados. Ele disse. Eu falei, pai, Deus já te perdoou. Jesus o Senhor já não pediu perdão? Ele já te perdoou. Quando nós nos arrependemos de coração, Ele já te perdoou, pai. Agora, se o Senhor está aí na cama, a gente não entende certas coisas. Isso é Deus, a nossa vida está nas mãos do Senhor, mas não se sinta culpado. Saiba que Ele já te perdoou. Então a culpa, queridos, a culpa, quem leva a culpa de dor, que ela não consegue avançar. Há pessoas que têm muita dor na alma. Há pessoas que, quando você conversa com ela só sai de dentro dela amargura, ódio, ira, raiva, e isso adoece os ossos, isso adoece o nosso coração. Nós precisamos entender que Jesus deu a vida, Jesus morreu por você. Ele precisava ter feito isso? Ele não precisava. Ele sofreu tudo que ele sofreu por causa de mim e de você. Ele desceu, ele era Deus, mas ele veio à terra. Ele viveu como homem, ele era 100% homem aqui na terra. Jesus, ele sentia dor, Jesus chorou, Jesus sentia fome, Jesus sentia sono, Jesus sentia frio, ele era 100% homem. Só que ele não pecou, ele jamais pecou. E ele fez tudo aquilo por causa de mim e de você. Por causa do amor dele por mim e por você, porque ele ama tanto. Às vezes a gente não entende este amor de Deus, esse amor que Ele tem por nós. E às vezes nós ficamos tão ruim, tão mal, com tudo aquilo que já aconteceu conosco no nosso passado, que Deus fala, eu tenho coisa nova para você. Eu tenho coisas novas para você. Por que você fica somente vivendo o seu passado? Dá um passo de fé. O Senhor diz para nós, assim, Ele falava para o povo, marche. Marchar não é marchar para trás, é para frente. É para frente, avante, vá à frente. Eu estou com você, eu estou contigo, eu farei.
Eu farei coisas grandes, abrirei o mar, se for necessário. Deus fará coisas grandes para as nossas vidas, mas nós precisamos entender que enquanto nós estamos vivendo no passado, enquanto nós ficamos nas nossas dores e não avançarmos, nós vamos ficar paralisados. Eu sei que Deus tem promessas para mim e para você. Hoje pela manhã recebi uma mensagem de um pastor da nossa igreja. Ele falou: pastor, eu estava orando e Deus mandou te enviar este versículo, né, de Salmo, está no meu celular. Salmo 109, eu acho, não me lembro. E falando de promessas. E aquele momento eu chorei. Eu falei: Deus, é tão bom você receber algo assim pela manhã, né? E alguém te enviar uma mensagem, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de fé, que você sabe que Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para cada um de nós. Não se sinta menor, não se sinta pior do que o outro, porque você não é. Você é especial. Eu sei que cada pessoa tem o temperamento, tem o seu jeito de ser. Cada um, eu tenho um, você tem outro, cada um. Mas você tem que entender e aceitar que Jesus ama você. Não jogue fora este amor que Ele tem por você. Aquilo que Ele fez na cruz, Ele deu a vida por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, sem não ter pecado algum. Ele se deu, a Bíblia diz que Ele se deu e deu a vida dele. E Ele ama a tua vida e Ele tem algo lindo para cumprir na tua vida. Porque cada um aqui é especial, como eu já falei. Cada um aqui é especial, não importa a sua idade. Eu estava dando sexta agora, que hoje está tendo batismo. 50 pessoas, pastor, né, pastor Irene? 50 pessoas batizando hoje. Eu amo ir ao batismo, mas eu estou aqui com vocês. Mas à noite nós estaremos recebendo essas pessoas. Gente, 50 pessoas, que coisa mais linda, se rendendo ao Senhor. E quando eu estava atendendo 3 pessoas sexta-feira, à noite, às 19 horas na igreja, falando do batismo, que é um texto, depois fala do perdão, tal, depois umas perguntas que a pessoa precisa responder. E tinha um menino que ele fez ontem 15 anos, ele chama Tiago. Um menino, uma gracinha, imaginando o meu neto futuramente, os meus netos com 15, né? Com 16, com 14, meus filhos batizaram, acho que um pouquinho mais novos, acho que com 13, Felipe e a Dani. E ele falando, e eu falando sobre o perdão no momento lá, e ele dizendo aqui: mas se eu não tiver nada para perdoar? Ele dizendo para mim: e se eu não tiver nada para perdoar? Eu falei: amém. Né? Mas você olha no seu coração, você busca dentro do seu coração se não tem nada que você precisa perdoar, pedir perdão, liberar perdão e se perdoar. Que o perdão é várias etapas. E queridos, e ele ali respondendo, aí ele disse, o outro irmão também falando para mim sobre o perdão, com os olhos cheios de lágrimas, chama Tiago também, eram 2 Tiagos e a Giovana. Ele disse: eu estou leve. Depois que eu escrevi aqui, respondi essas perguntas sobre perdão, sobre dor, eu tenho dor. Se tem algo alguém te ofendeu, se tem alguém, que dor que você tem, enfim, ele falou: eu estou leve. Porque às vezes, queridos, o Espírito Santo nos traz algo tão, para você, assim, isso não é nada. Isso aí, às vezes o Espírito Santo te faz lembrar, porque o Espírito Santo nos faz lembrar, a Bíblia diz. Às vezes te traz algo na tua memória, aí você pensa: mas isso... E este irmão falou para mim, veio algo no meu coração, ele compartilhando, não falou o que era, porque eu falei: nós não vamos ler as respostas e vocês podem rasgar tudo e jogar fora. Ele falou: veio algo para mim, e eu tinha até falado isso, ele falou: veio algo no meu coração que eu achei que não era nada, mas quando eu coloquei no papel e escrevi, a dor veio, aí eu pude perdoar. Ele dizendo ali,
rapidinho para nós, né? Então, queridos, são pequenas coisas, às vezes não é talvez grandes coisas que Deus quer te curar, mas é pequenas coisas, é nas pequenas coisas. Então, amados, como eu falei, quantas pessoas também não conseguem avançar naquilo que Deus tem para nós por causa que estão presas a outras pessoas. Eu estou dizendo tudo isso porque eu já passei por tudo isso, viu? Eu já passei por todos esses processos e eu sei que Deus nunca deixa de trabalhar conosco. Nós estamos sempre sendo trabalhados e tratados pelo Senhor. E tem pessoas que ficam presas a outra. É igual a pessoa que vai, um prisioneiro que ele vai ser preso, não coloca, o policial não coloca algemas nos braços dele, talvez até nos tornozelos, coloca aquelas algemas, aí ele não consegue andar, ele anda assim, devagar, ele não consegue abrir os braços, ele tem que ficar assim com o braço. Então, quando nós temos mágoas com pessoas, nós ficamos assim que nem esses prisioneiros, presas a essas pessoas. Você fica presa a ela, você não consegue caminhar, você não consegue fluir no Senhor, porque você está presa com ela. Está presa com a outra pessoa, através de mágoas, de ressentimentos, de ira, de ódio, de amargura. Então, queridos, para você ser livre, para você ser liberto, para o Senhor te libertar, é o perdão que nós vamos falar daqui a pouco. Somente através do perdão que nós somos livres, que nós somos libertos. Só através do perdão que nós somos sarados e curados. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Aqui a Bíblia diz no Salmo 32, 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, queridos, como nós vamos resolver o nosso passado? Não é colocando embaixo do tapete. Isso aqui quando eu tinha 20 anos. Isso aqui deixa pra lá. E põe embaixo do tapete. Igual, sabe quando falo assim, quando varre na casa e coloca sujeira embaixo do tapete? Ninguém faz isso, mas é uma maneira de se expressar, que coloca sujeira embaixo do tapete. Será que nós estamos colocando o nosso passado, as situações que aconteceu conosco, situações que aconteceram, que te magoaram, que te machucaram, ou que você magoou ou machucou alguém, e você colocou embaixo do tapete e está vivendo hoje uma vida vivendo, sendo que Deus tem muito para te dar. Olha, eu sempre falo isso, Deus não olha a nossa idade, viu? Eu estou com 64 anos, não sou jovenzinha, mas também não sou tão assim, já mais, assim, né? Estou firme, igual a pastora Irene, uma mulher que é firme. Gente, eu não vou falar a idade dela, mas a pastora Irene, eu admiro a idade que ela tem, e essa mulher firme no Senhor, e firme, e dança, e louva, e canta, e enfim, se vocês conhecem ela. Então, Deus não olha a idade, eu sempre falo isso com as minhas irmãs. Deus não fica assim, coitadinha, ela tem já tanta idade. Deus não olha isso, queridos. Deus não pensa que agora, porque você tem uma certa idade, ou porque você que não tem mais condições, não tem mais jeito. Não existe isso para Deus. Talvez para nós, seres humanos, pode ser que a gente pense dessa forma, mas Deus não. Ele olha você com muito amor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o sangue dele nos purifica do pecado. E hoje pela manhã eu estava orando, eu estava falando, Deus, me perdoa de tal coisa. Eu estava falando para Deus e chorando. E aí o Senhor disse que o Senhor apaga os nossos pecados e ele não se lembra mais. É como se jogasse no fundo do mar. Muitas vezes é nós que vamos lá e pescamos os sentimentos, aquilo que nos fizeram,
Mas você já liberou perdão, você já perdoou. Então, o Senhor diz para nós, aqui para nós confessarmos, eu tenho que reconhecer que eu preciso liberar perdão, que eu preciso pedir perdão. Eu tenho que reconhecer isso na minha própria vida. Então, queridos, eu até marquei aqui, a culpa, ela nos adoece. A culpa nos destrói por dentro. Você conhece você mesmo. Você sabe do seu interior. Eu não sei. Eu conheço o meu interior. Eu sei que já carreguei culpa por um tempo de algumas coisas. Ou às vezes eu tinha dificuldade de me perdoar. Porque nós precisamos também nos perdoar. E eu tinha, às vezes, dificuldade. Eu falava, Deus, mas não que eu fizesse pecados. A gente fala assim, pecados maiores. Porque a Bíblia, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Para Deus, pecado é pecado. As consequências são diferentes. Mas pecado é pecado. Mentir, matar, são pecados. Para Deus, mesma coisa. Só que as consequências são diferentes. E eu tinha dificuldade de me perdoar em algumas áreas da minha vida. Assim, coisas, ou que eu falei, ou atitudes que eu tive. E eu comecei na época, enquanto eu fui aprendendo do Senhor, aprendendo na minha vida cristã, na minha conversão de dia a dia, que a nossa conversão é gradativa, né? A nossa conversão vai crescendo, vai amadurecendo, você vai melhorando. Aí eu fui aprendendo como realmente eu me perdoar. Porque eu sabia que se eu não me perdoasse, ou se eu não perdoasse o outro, Deus também não nos perdoa. A Bíblia diz, se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. Então Deus não muda, queridos, Deus não muda. Nós mudamos, mas o Senhor não muda. Então, enquanto nós estamos remoendo os nossos pensamentos, acontecimentos do passado, nós ficamos estagnados, ficamos parados e não somos capazes de ver o novo que Deus tem para nós. Eu sempre falo isso, né? Todo começo de ano nós falamos assim, nós estamos num novo tempo, não é? Um novo ano, 2023 é um novo ano, um novo tempo. Será que nós estamos iguais o ano passado? O mesmo pensamento, as mesmas atitudes. Eu mesma, como eu sou uma pessoa que olha muito para dentro de mim, eu mesmo me questiono. Falo, Leila, e aí? Você está igual? Você melhorou? Você deu um passo de fé? Você cresceu? Você amadureceu? Ou você está igual? Todo ano, entra ano e sai ano a mesma pessoa? Eu falo, Deus, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero ser cada dia melhor para o Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado através da minha vida, porque as pessoas te olham. Não que nós sejamos perfeitos, como o pastor disse, eu não sou perfeita não. Vixe, estou longe, né? Longe. Mas o Senhor tem me aperfeiçoado, igual meu marido deu essa palavra no dia do início do curso de Mulheres Sábias Edificam, e às vezes eu comento com elas no nosso grupo de meninas, que o Senhor está nos aperfeiçoando. Nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias pelo Senhor. Então, Deus tem coisas novas para nós. Lá em Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então o Senhor diz, deixando para trás e avançando para aquilo que o Senhor tem. Mas de que maneira eu vou deixar para trás? É perdoando. E queridos, o perdão não é sentimento. Não. Eu não sinto perdoar aquela pessoa.
Ah, ela não merece ser perdoada. Ah, aquela pessoa fez isso, você não tem ideia do que ela fez para mim. A gente ouve muito isso. Vocês também devem ter ouvido pessoas dizendo isso. Mas, queridos, o perdão não é sentimento, nem amor. Amar é uma decisão. Eu decido amar o meu irmão, a minha irmã, eu decido amar a minha família, eu decido. Porque vai ter problemas? Vai ter divergências, às vezes, de pensamentos, mas eu decido amar. E o perdão é a mesma coisa, o perdão é uma decisão, eu decido perdoar. Jesus não fez isso conosco ou não? Ele estava naquela cruz, como eu já falei, crucificado, com aquela coroa de espinhos, com aquelas mãos, com aquele prego nas mãos, nos pés. Será que ele estava com vontade de perdoar todas aquelas pessoas? Pensa bem. Eu acho que eu falaria assim, ai Deus, manda fogo, mata todo mundo. A gente na nossa humanidade, né, na nossa carne. Mas Deus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, ou o que dizem, ou o que estão pensando. É assim que nós precisamos perdoar. Se você tem pessoas no teu coração, amados, que te magoou, que te machucou, talvez pai, talvez mãe, talvez irmãos, talvez marido, talvez filhos, talvez amigos que te magoaram, que te machucaram, que você chora até hoje ainda, talvez quando lembra. É porque ainda não houve o perdão. Porque nós lembrarmos não há problema. Eu posso me lembrar, mas aquilo não pode doer mais. Se estiver doendo, porque ainda não houve o perdão. Você precisa perdoar. E às vezes nós precisamos de ajuda de outro irmão. Talvez você precise procurar o pastor Jefferson, a Jussara, a Cláudia, a Clarice, outros irmãos, uns com os outros. Um procurar o outro e falar, por favor, ora por mim. Eu estou tendo dificuldade de liberar perdão, de perdoar, de receber perdão. Me ajuda, porque nós, os irmãos, é para isso. Por isso que a Bíblia diz como é bom vivermos em união com os irmãos, né? Um ajudando o outro, um orientando o outro, um às vezes tendo que dar um puxão de orelha em amor para nos ajudar, porque a gente precisa, não é? Eu já fui puxada de orelha algumas vezes, porque a gente precisa às vezes disso. Para nós acordarmos. Talvez no momento a gente não gosta muito, porque o ser humano tem um pouquinho de orgulho, né? A gente tem que lidar com o tal do orgulho, que é um pecado. Mas que quando Deus fala, não, filha, é isso mesmo, você precisa aceitar a correção. Eu estou usando uma serva e um servo meu para falar com você. Deus corrige a gente. Então, queridos, você, se tem algo no teu coração, que você ainda não perdoou, alguma dor, que você acha, esse eu não consigo, Deus. Deus fala, entrega para mim. Às vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim, eu perdoar? Eu não. Ela não merece? Ah, eu vou perdoar e tudo bem? Ai, lindo, maravilhoso. Às vezes, queridos, a gente não entende que quem vai ficar livre é você, da pessoa, porque como eu falei, enquanto você não perdoa, você está presa a ela, com algemas. E até quando você quer ficar assim? Eu não quero. Eu não quero. Às vezes a gente resiste a perdoar, por causa da nossa carne. A nossa carne, ela é maligna, né? A nossa carne não quer perdoar, não quer amar, não quer abençoar, ela não quer nada disso. A carne quer só o que é da carne. Mas nós somos filhos, espíritos, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, e temos o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele que nos traz mudança e transformação, é Ele que nos faz, Ele que nos ensina, é Ele que nos faz lembrar, é o Espírito Santo. Então, eu, juntamente com você, eu creio que você quer hoje liberar perdão. Eu profetizo
que você vai dizer dentro do seu coração: Senhor, eu vou. Não é eu quero, aliás, eu vou perdoar o meu pai. Eu vou perdoar a minha mãe. A minha mãe também, falando de mãe, uma vez eu quero contar rapidinho, eu sonhei e Deus falava assim: perdoa sua mãe. E eu falava no sonho: eu não vou perdoar. E minha mãe era uma mulher normal, nada. Mas no sonho eu disse: eu não vou perdoar minha mãe. Eu não quero perdoar. E eu acordei chorando. Acordei chorando porque foi um pesadelo, não foi nem sonho aquilo. Acordei chorando, liguei para minha mãe. Às vezes eu tinha um pouco de vergonha de pedir assim perdão, sabe? Porque a gente não tinha aquele costume, né? Porque eu tenho facilidade de falar, de pedir perdão para o meu marido, para meus filhos, eles para mim. Não tenho dificuldade nenhuma para o meu genro, para minha nora. Eu não tenho dificuldade. Mas aquele dia com a minha mãe, por que eu estava assim? No fundo do meu coração eu estava: ela não merece. Talvez você esteja pensando assim: ela não merece. Deus, eu não quero perdoar minha mãe, porque eu não quero. E aí eu acordei chorando, contei pro meu marido, e aí eu liguei para ela. Liguei e falei: mãe, eu tô ligando para a senhora, que eu quero te pedir perdão. E chorando, não falei que eu tinha sonhado, não contei para ela. Eu tô ligando para a senhora que eu tô pedindo perdão, quero pedir perdão, tô pedindo perdão, tal. Aí ela chorou do outro lado também. Aí depois, quando a gente se encontrou, eu abracei minha mãe. Enfim, e aí Deus fez todo um concerto. E minha mãe era uma mulher que às vezes ela corria atrás da gente, beliscava, sabe assim, aqueles beliscão que ela tinha umas unhas grandes. Então ela fazia isso e aquilo vai magoando o coração da gente. Às vezes ela pedia para eu ir em tal lugar, vai lá comprar alguma coisa, e eu às vezes eu não ouvia, e ela ficava brava, ela não queria repetir de novo. Então, sabe, coisinhas pequenas que você vai guardando, e o negócio fica desse tamanho? E ele cresce dentro de você. Ah, mas isso é bobeira, você ficou mágoa com isso? Mas não é só isso, vai crescendo, aquelas mágoas, ressentimentos. Foi quando eu fui liberta naquele dia, quando eu liberei perdão para minha mãe. Quando eu pedi perdão, reconheci que eu precisava liberar perdão e pedir perdão para ela. Então, queridos, o perdão é libertador. Ele nos sara. Então, eu gostaria, sim, neste momento, estou encerrando já, que você fechasse os teus olhos, abaixasse a cabeça, se possível. E se você tem pessoas no seu coração que você precisa liberar perdão, que você precisa pedir perdão. Eu não sei se o louvor já vem, o louvor já vem, eu não sei, né? Pastor, pode? O louvor, se puder vir, por favor. Se você tem alguém no teu coração que você está prendendo ela aí, se você tem prisões, você com pessoas, elas com você, que você sabe, ou se você ainda não perdoou, se você não se perdoa, se você tem mágoa no coração, ressentimentos. Eu hoje pela manhã, como eu falei com Deus, chorei, pedi perdão a Ele, porque eu lembrei de situação dentro de mim. Se você puder vir aqui à frente, se você se sentir assim à vontade de vir aqui à frente, eu não sei se vocês costumam fazer assim, ou se você quiser ficar em pé no seu lugar, todo mundo com os olhos fechados, por favor. A gente não precisa, porque, queridos, eu acho que todos nós temos áreas na nossa vida que talvez nós não liberamos perdão, ou guardamos, ou ressentimentos. Fique em pé. Se quiser vir aqui à frente, se sentir desejoso de vir aqui, pode vir. Pode vir. Eu é o reino, tu é a glória, também todo nome. Aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pelo teu amor.
O seu amor nos renova a cada manhã, o seu amor nos faz transbordar e nós precisamos desse teu amor, Senhor. Ah, Deus, traz cura, que o Senhor venha curar, a unção de cura sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós rendemos o nosso coração a Ti. Nós precisamos da Tua graça a cada manhã, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor venha derramar um amor sobre cada coração aqui, Senhor, nessa manhã. Ai, rega, Senhor, os corações. Ah, Deus, a alegria do Teu Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a nossa força. Seja a força de cada homem, cada mulher que aqui está. A alegria do Senhor sobre os Teus filhos e as Tuas filhas. O Senhor é Deus que nos liberta. O Senhor é Deus que nos renova. O Senhor é Deus que faz coisas novas. Deus opera milagres. Milagres nas nossas vidas. Milagres nas nossas famílias. Milagres nas nossas casas. Ah, Deus, cura o Teu povo das emoções. Cura o Teu povo no físico. Cura o Teu povo no emocional. Cura o Teu povo no espiritual. Cura a alma. Ah, Deus, quebra os grilhões. Quebra os grilhões, Senhor, em nome de Jesus. Faz coisa nova. Ah, Deus, faz coisa nova nas nossas vidas. Que nós possamos permitir, Senhor. Ah, Deus, eu quero. Ah, os Teus filhos querem coisas novas, promessas que o Senhor tem. Queremos Te adorar. Queremos ter intimidade com o Senhor. Intimidade com a Tua palavra. Que nós possamos ler a Tua palavra. Que possamos meditar na Tua palavra, que possamos viver esta palavra todo dia, Senhor. Ah, Deus, venha com Teu bálsamo, venha com Teu amor, inunda o nosso coração, inunda, Senhor, a Tua igreja, inunda, Deus, o pastor Jefferson, a Jussara, os Teus filhos que estão à frente. Ah, toda a equipe, Senhor, que está nessa igreja, toda a equipe do louvor, ah, Deus, todos que estão aqui em liderança, Deus, obrigada, que o Senhor venha prosperar a Tua igreja, que o Senhor venha prosperar a Tua igreja, ah, Deus, que haja crescimento em qualidade, em crescimento em qualidade, que vidas realmente tenham compromisso com o Senhor, compromisso com a Tua palavra. Ah, Deus, que possamos fazer a diferença aonde formos, aonde entrarmos, Paizinho. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, eu Te louvo, eu Te agradeço, dou a Ti toda a honra, dou a Ti toda a glória e dou a Ti todo o louvor. Abençoa a família do pastor Jefferson, abençoa a Jussara, abençoe seus filhinhos. Ah, Deus, abençoa. Obrigada, como a pastora Irene disse. Ele disse, eis-me aqui. E aqui eles estão, e eles vão florescer neste lugar, florescer na Tua casa, que eles floresçam e que eles dêem muitos frutos. Muito obrigada, Paizinho. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É em nome de Jesus que eu oro e eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Obrigada, queridos. Amém estar com vocês, tá bom? Deus abençoe.